da cena esse raio atinge. Tá? Então, eu tenho que saber fazer isso. Ora, os objetos, normalmente, eles têm uma representação geométrica e têm uma representação radiométrica, de como é que são as superfícies, como é que eles interagem com a luz. Tá? Essa é a questão. Né? A forma mais utilizada é você usar uma representação geométrica que é chamada de fronteira, que não está escrito, mas essa aqui é uma representação por fronteira, onde você está imaginando que você está modelando objetos físicos e a fronteira deles é que você está descrevendo, a superfície deles é que você está descrevendo. E o descritor mais genérico, mais fácil de fazer é usar uma malha de triângulos para essa superfície. Tá? Outros objetos que a gente também trabalha são com geometrias clássicas, círculos, cubos, pirâmides, toros, etc., arranjadas com algum tipo de arranjo. Inclusive, existe um arranjo muito interessante que é chamado de Constructive Solid Geometry, que você faz operações de conjuntos, né? União, interseção, diferença desses conjuntos para compor e criar um projeto de um sólido mais complexo. Existe muito isso no mundo CAD, né? No mundo de refinarias, etc. Existe também nesse mundo de coisas assim, você trabalhar com várias primitivas para compor um objeto, um robô, alguma coisa, como esse problema do articulado que eu mencionei no vídeo lá. Que, aliás, eu achei a minha explicação mais que eu queria melhorar mais é aquela desse do articulado. Tá? Aqui tem também uma outra forma de pensar, que isso aqui ou são primitivas paramétricas, ou, como a gente às vezes também define, nesse caso aqui, principalmente da esfera, é que a gente tem uma representação implícita dela. Né? A esfera, para ser modelada com triângulos, ela dá um certo trabalho. Ela tem uma maneira simples de ser modelada nos algoritmos de Ray Tracing, que é utilizando aí a propriedade de que a superfície da esfera são todos os pontos que distam R do centro da esfera. Então, isso pode ser uma forma interessante da gente trabalhar. Tá? Então, vamos primeiro começar com a esfera, que é mais café com leite, é mais simples, né? Vocês já devem ter visto isso, mas a interseção, você tem um raio, o raio é definido por uma origem e uma direção, ou seja, todos os pontos ao longo dessa semi-reta que está aqui, elas são mapeadas para um parâmetro t, que seria correspondente à origem mais t vezes a direção. Então, eu quero achar aquele t que, ao mesmo tempo, pertence a essa reta, como também pertence à esfera. Ou seja, ele pertence ao raio e pertence à equação da esfera. O P de TI menos o centro da esfera ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Tá? Não, para evitar trabalhar com raiz quadrada, eu vou trabalhar com o quadrado do raio e o quadrado da distância. Ora, P de TI, na realidade, é só substituir isso aqui, a origem do raio mais TI vezes D, menos C ao quadrado dá isso. Isso aqui é uma expressão, na realidade, isso aqui é um escalar, mas aqui dentro nós temos vetores, porque eu estou falando a norma desse vetor ao quadrado é igual a R2. A norma de um vetor é o produto interno dele com ele mesmo. Então, estou só escrevendo O menos C, que está aqui, e mais TDI, O menos C mais TDI, produto interno dos dois com ele mesmo. Se você fizer o produto interno dos vetores, dá um escalar. Então, agora, só que se ao desfazer esse produto interno, ao fazer passo a passo, você vai ter o termo em
t ao quadrado, um termo em t e um termo que é uma constante. E o que você quer é o t. Então, na realidade, você tem uma equação de segundo grau e quer saber qual é o valor do t que resolve essa equação de segundo grau. Isso aí é um problema trivial de álgebra do ensino médio. A gente pode perfeitamente usar essa expressão que está aí, menos b mais ou menos b, raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a. Então, o processo você pode, porque toda a geometria que a gente estuda, ela cai numa álgebra que vira um procedimento algébrico que você implementa no computador. Isso é a história da computação gráfica, da visão, etc. Você tem aqui uma equação de segundo grau, que é essa daqui, tem os coeficientes delas, que são esses que estão aqui. Então, você pode, com um suporte de uma biblioteca de produto escalar, etc., você fazer aqui, calcular A, B e C. Com A, B e C, você pode calcular o discriminante, saber se ele é maior que zero. Se ele for menor que zero, por exemplo, você sabe que aquela esfera não é atingida por aquele raio. Ele não chega naquela esfera. Se ele é maior que zero, tem duas raízes, e geralmente a gente está interessado na mínima, quer dizer, geralmente a gente tem que interpretar. Você está aqui procurando o t que corresponde ao primeiro ponto de contato com a esfera, que é a hora que ele entra na esfera. Então, seria o menor desses dois, tá certo? Imaginando que os dois sejam positivos, o outro estaria aqui. Tá? Senão, você pode ter uma situação estranha, que é o que eu estava fazendo com o Anderson, em que o t está dentro da esfera. Se o t está dentro da se o olho está dentro da esfera, e essa esfera não é um objeto, mas é digamos assim, um environment mapping, é o que mostra o mundo em fora, uma imagem 360, aí você só vai ter uma raiz positiva e uma raiz negativa. Só vai te interessar a raiz positiva, porque é a que você está olhando na direção dela. A outra é a que está atrás de você. Tá? Então, é possível, com essa álgebra, também determinar o ponto da esfera, e aí seria o ponto em coordenadas cartesianas 3D. Tá? Que, de certa maneira, é uma desvantagem, porque você precisa do ponto em coordenadas polares para as esferas 360. Para achar normal, que também é uma outra requisito, porque eu vou precisar depois calcular qual é a influência da luz nesse ponto, e a influência da luz sempre é calculada, modelada em função da normal e da direção para a luz, etc. Eu posso simplesmente saber que a normal é na direção do raio, né, que é o ponto menos o centro, só que é unitária. Tá? Se eu quiser uma normal unitária, é unitária. Então, isso seria a modelagem feita por esferas, que é uma modelagem bem simples. Né? A modelagem por malhas de triângulos é uma modelagem mais complexa, bem mais cara de ser conseguida, de ser implementada em termos computacional, que é essa modelagem que está em que você tem muitos triângulos. Então, até muitas vezes é comum você, por exemplo, colocar uma coisa muito complexa, que tenha muitos triângulos, dentro de uma esfera, e se o raio não bate na esfera, você não vai... aquele objeto não é tratado. Para uma maneira de se lidar reduzir a complexidade da coisa. Todo esse estudo de triângulos, que eu vou fazer rapidamente aqui, revisar com vocês rapidamente, tem um problema de trabalhar com orientação. O que está dentro do triângulo, o que está fora do triângulo. E o elemento da álgebra vetorial que mais define a questão da orientação é o produto vetorial. O produto vetorial, que é a norma de um, norma do outro, seno do ângulo,
ele, na realidade, tem essa coisa daqui, que isso aqui é uma coisa, eu não sei exatamente o que é isso, porque isso aqui não é uma matriz, embora ele se pareça com uma matriz. E você descobre qual é o produto vetorial fazendo o determinante, embora não exista determinante de uma coisa, que uma coisa é vetor, outra coisa é um escalar. Então, isso aqui é uma regra para a gente lembrar, é uma regra mnemônica, só para as pessoas saberem como é que é a expressão. Mais uma vez, isso a gente programa no computador e deixa para lá, ou usa o NumPy para fazer essas contas. Tá certo? Mas ela é importante porque uma coisa importante é que existe um conceito de direita e esquerda no produto vetorial. Se eu fizesse o produto vetorial com a mão esquerda, ele daria um vetor para baixo, não daria esse vetor para cima. Então, a orientação das coisas, a maneira de eu calcular a orientação é usando o produto vetorial. Ele tem várias outras aplicações muito simples, que eu vou recordar com vocês aqui. Ele serve para calcular áreas, por exemplo. Se eu pegar, eu vou fazer o produto vetorial desses dois vetores, V12 e V13, dessas duas arestas do triângulo. Esse produto vetorial vai me dar uma normal, no caso não unitária. A norma dessa normal seria, vou mostrar que a norma dessa normal é 2 vezes a área. Vou mostrar por quê. Olha só, a área seria esse tamanho da base, que seria a norma desse vetor 1, 2, vezes a altura sobre 2. Ora, a altura, na realidade, é esse V13 seno de θ. Então, daqui tem altura. Então, a área seria módulo de um, módulo de outro, seno da coisa. Ou seja, isso aqui é a norma do produto vetorial de V12 com V13. Tá. Poderia ser esse com esse também, daria a mesma coisa. Isso aqui eu só achei mais fácil para desenhar. Poderia ser de P1, P2, P2, P3, tá? Da mesma coisa. Então, isso é uma coisa interessante. A outra é que ele aponta normal. Por exemplo, um dos problemas que a gente sempre tem, você recebe uma malha de triângulos. Se a malha não foi tratada, ela pode ter buracos, pode ter triângulos girados para um lado, triângulos girados para o outro, pode ter triângulos de área nula. Então, você pode querer calcular a área da superfície, por exemplo, desse bunny todo. Para tudo isso, você vai usar o produto vetorial. O produto vetorial, a área do bunny todo é a soma de todas as áreas de todos os triângulos, em módulo, porque a menos que esteja todos eles bem feitos, que a malha esteja bem feita. Por quê? Pensa o seguinte, P1, P2, P3, vou assumir como estando correto. Tá? Então, eu saio de P1, vou a P2, P3, estou seguindo o sentido trigonométrico, percorrendo esse triângulo. O produto vetorial está aqui. Se eu agora pegar um P1, P3, P7, P1, P3, P7, vou achar uma outra normal que está na mesma direção dessa. A menos que eu tenha uma quina muito violenta, eu diria que o produto interno das duas vai dar um valor positivo. Elas não estão invertidas, tá certo? Mesmo agora, se eu pegar um P1, P2, P4, eu já vou ver que aqui eu estou com uma coisa errada, porque essa orientação desse triângulo está errada, ele tá com a normal para dentro. E se você for querer usar a superfície para definir a fronteira de um objeto, você tem que dizer o que está para dentro da superfície e o que está para fora da superfície. E aqui é o caso de que você estaria dizendo que esse cara aqui teria que ser trocado, 2 com 4. Mesma coisa o P1, P4, P5, P6. P4, P5, P6, porque o P6 é igual, isso aqui dá uma área zero, isso aqui é um triângulo que pode ser tirado da malha. E por aí vai, P4, P5, P2, está certo? Então, você pode fazer tratamentos de malha, calcular malhas, usando o produto vetorial. O produto vetorial tem essa propriedade.
Você pode também calcular a interseção de um raio com o plano de um triângulo, por exemplo, usando, de novo, aquelas coisas de pertinência. Um ponto está no raio se ele tem essa expressão, ele está no plano se qualquer ponto do plano, menos um outro ponto conhecido do plano, vamos dizer P1, tá? Tem que estar perpendicular é um ponto que está no plano, consequentemente, ele é perpendicular à normal do plano. Todos os vetores que estão no plano são perpendiculares à normal. Então, isso aqui é uma expressão de dizer P de TI está no plano se P de TI menos P1, produto interno com a normal, der zero. Tá, então, aqui eu posso só substituir o TI naquela expressão de cima, caio agora numa expressão do primeiro grau, que facilmente acho quem é o TI. O TI é esse cara que está aqui. Tá? A única maneira de eu não saber quem é o TI é se D interno N for zero. Mas se D interno N for zero, essa direção é na mesma direção do plano. Não tem como ele atingir o triângulo, porque não é um... Ele está paralelo ao plano. Então, aqui seria a maneira de calcular quem seria o PI que está aqui dentro. Aí, você poderia passar por uma questão de pertinência do ponto ao triângulo. Tá? Pertinência seria dada aí por saber se você está à esquerda ou está à direita. Tá? Saber se você está à esquerda ou está à direita é também, de novo, produto vetorial. Se você parte de um vértice e pega uma aresta que sai dele, que é esse caso aqui, P1, P2, e parte daquele vértice, pega uma aresta que vai para o ponto que você está lidando, o produto vetorial desse cara com esse tem que ser na mesma direção da normal. Agora, se o cara for externo, vai ser na direção contrária à normal. Então, o produto vetorial vai te servir para dizer se o cara é externo ou interno. Basta que o produto interno com a normal dê maior ou menor que zero. Tá certo? Isso é uma das maneiras de trabalhar e, claro, a gente poderia programar isso. Mas existe uma maneira mais interessante de programar essa questão, que é usar as tais coordenadas baricêntricas. Coordenadas baricêntricas são coordenadas que são referidas ao triângulo, no caso aqui, ou a um tetraedro, geralmente a simplexos, tá? Ou a um segmento de reta, são coisas de dimensão que tem um número de vértices correspondente à sua dimensão. 3 se for plano, 2 se for reta e 4 se for espaço. Então, um ponto interno do triângulo, ele divide o triângulo em 3 triângulos opostos, complementares, que complementam o triângulo todo, né? Faz uma partição. Primeiro, uma questão de nomenclatura. Aqui temos... Bom, aqui está com a pior nomenclatura, P1, aqui não é aresta 1, mas aresta 2, 3 e tal. Então, estão nomeados explicitamente tudo aqui. Esse ponto interno, então, define... O P1 define a área 1, o P2 define a área 2 e o P3 define a área 3. Essas 3 áreas podem ser calculadas também por produtos vetoriais, tá? Que são esses aqui. Na realidade, é até um produto misto, porque você inclui a normal e com isso você já calcula diretamente as 3 áreas, a 1, a 2 e a 3. Tá? Essas áreas somadas, claro que dão a área total. A coordenada baricêntrica é uma coordenada em que é a razão de cada uma dessas áreas dividido pela área total. Então, pensa aqui essa área 1. Se esse ponto tivesse aqui nessa aresta, essa área 1 seria zero. Se esse ponto tivesse... Perdão, perdi o mouse. Aqui na P1, essa área 1 seria 1. Então, L1 varia de 0 a 1 em linhas paralelas aqui a essa aresta, chegando aqui. L2 vai variar de 0 daqui a 1 para cá, chegando aqui em 1.
e L3 é 0 nessa linha e chega a 1 naquela outra. Esses são as funções L1, L2, L3. Não é difícil ver que se cada uma tem uma dimensão 1 num dos gestos triângulo e o resto ela digamos, bem paralela. Você percebe que a soma delas é 1 e o ponto é interior se todos eles estiverem entre 0 e 1, ou seja, todas as áreas forem positivas. Porque um ponto aqui fora vai gerar uma área negativa, mas, por outro lado, vai existir uma outra área, a soma vai ter uma outra área que em módulo é maior até do que a área total. Então, eles no final somam a área total, mas com umas áreas positivas e outras negativas. Então, uma das maneiras de checar se é interior é usar isso que está aqui. Uma outra coisa que as coordenadas baricêntricas também dão de interessante é que elas são naturalmente os interpoladores lineares entre os três vértices. Até eu poderia usar isso aqui, sabendo a coordenada do ponto interno e as três coordenadas, eu podia usar isso como um sistema de equações e resolver quem é L1, L2, L3, sem fazer essa interpretação geométrica, pelo sistema de equações 3 por 3 que tem aí. Mas ele é um interpolador bem natural. Ele diz que a coordenada daqui é uma proporção dessas três coordenadas e os pesos são esses. Isso é usado para outras coisas também. Se eu quiser gerar uma interpolação linear de cores, por exemplo, essa aqui, red, green and blue, e aqui eu for gerando todas as cores que são combinação deles, basta eu usar que aqui dentro cada ponto tem um L1, L2, L3 e a cor dele possa ser interpolada pela cor dos vértices. A cor do ponto interior é uma média ponderada das cores dos vértices, que é uma interpolação linear. Pode ser também para a coordenada de textura, que é uma coordenada que diz, quer dizer, esse aqui é um ponto numa imagem, esse é o outro ponto na mesma imagem, outro ponto na mesma imagem. Ele vai meio que esticar linearmente aquela imagem aqui dentro, se você usar essa coordenada de textura e for buscar esse ponto na imagem. Então, agora, a forma que normalmente a gente implementa isso não é dessa forma que está aí. A forma que a gente normalmente implementa a relação raio-triângulo é usando esses dois conceitos e trabalhando um pouco mais. Geralmente, em computação gráfica, você tem os algoritmos, você trabalha eles até exaustão na álgebra, para depois ter a implementação mais eficiente possível, que é o caso aqui também. Então, vamos considerar que eu tenho um ponto que é interno, então ele pode ser escrito pelas três coordenadas, L1, L2, L3. Ele também é um ponto que pertence a O mais TI, e eu não preciso de L1, L2 e L3. Por quê? Porque eu sei que L1 mais L2 mais L3 somam 1 sempre. Se eles somam 1 sempre, basta que eu troque, por exemplo, L1 por 1 menos L2 menos L3. Com isso, eu tenho aqui uma equação vetorial, ou seja, de três coordenadas, com três incógnitas, TI, L2 e L3. Isso você pode trabalhar de um jeito ou de outro, aí aqui não está nada, está aqui uma primeira trabalhando isso, e consigo aqui montar uma matriz que resolve essa equação. Percebe que aqui D é um vetor, está aqui o dx, dy, dz dele. P2 menos P1 é o P2x menos P1x, P2... Então, aqui é um sistema de equações 3 por 3, com uma matriz 3 por 3, que, resolvidos, dão dão as coordenadas de onde está o meu ponto no espaço, por essa expressão, ou por essa que seria o L1, L2, L3. Claro, eu vou calcular L2, L3 e vou calcular L1 como se pela expressão 1 menos L2 mais L3. Esses caras aí, Thomas Müller e tal, escreveram um algoritmo que
resolve esse sistema de equações de forma já meio incremental para assim, para já ir jogando fora os casos em que a interseção não interessa, com o mínimo de conta possível. E esse é a maneira com que geralmente a gente faz faz essas contas. Tá? Então é isso. Eu vou parar aqui.